Porque agora nós vamos para a nossa entrevista, viu? Na segunda-feira, milhares e milhares de brasileiros começaram a reunir informações e enviar a famosa declaração do imposto de renda. O prazo começou na segunda-feira, segue até o mês de maio, e a declaração esse ano exige atenção, viu? Planejamento, organização por parte dos contribuintes, viu? Não é uma mera obrigação burocrática, mas um verdadeiro raio-x, né, da vida financeira dos brasileiros referente ao ano base 2025. Com o início do prazo, cresce a procura por orientação especializada para evitar erros, evitar a famosa malha fina, evitar cair nas garras do leão e também aproveitar benefícios, né? Muitas vezes você, com ajuda especializada, consegue ali melhorar a sua restituição, consegue garantir alguns benefícios no que diz respeito à declaração do imposto de renda. E aí, para conversar conosco, nós estamos recebendo aqui o contador Raulino Filho, que vai trazer essas informações e orientações importantes relacionadas à declaração do imposto de renda. Muito bom dia para o senhor. Eu já começo perguntando quem está obrigado a enviar, a declarar o imposto de renda agora em 2026, porque nós tivemos ali, e aí eu já começo com essa pergunta, porque teve aquela mudança anunciada pelo governo federal, do aumento da faixa de isenção, quem ganha até R$5.000 vai ficar isento do imposto de renda, mas é preciso ficar atento. Tem gente achando que não precisa declarar, mas essa mudança ainda não ocorreu, não é isso, doutor? Bom dia, senhor. Bom dia, é um prazer grande estar com vocês aqui. O imposto de renda sempre é uma obrigação necessária e que o contribuinte realmente deve ficar muito atento para que ele não tenha dificuldades, caia na malha, pague multas, seja chamado a fazer uns ajustes. Esse ano é evidentemente que nós estamos fazendo a declaração com base no ano base, né? A gente chama-se ano declaração 2026, ano base 2025. E os R$5.000 de isenção é para ano base 2026, que só vai valer para a declaração de 2027. Nós estamos discutindo 26, base 25. E para quem vai ser obrigado a fazer a declaração neste ano de 2026, base 2025, é aquele contribuinte que teve rendimento tributável acima de R$ 35.584. Certo? Então, todo contribuinte que teve rendimento tributável, o que é que rendimento tributável? É o salário, é prolabore, é aluguéis, certo? É prestação de serviço, é o profissional liberal, o médico, o dentista, o fisioterapeuta, todos aqueles que tiveram rendimento tributável acima de R$ 35.584, eles estão obrigados a fazer a declaração. Mas também existem outras condições para fazer essa declaração. Para quem teve rendimentos isentos acima de R$200.000. E o que é os rendimentos isentos? É distribuição de lucro, rendimentos, alguns rendimentos financeiros, caso da poupança, que é isento. Então, quem teve rendimento isento, certo? Vamos supor, a própria pessoa que teve o seu salário, aqueles que têm comorbidade, que são doentes, que não pagam imposto, se receber mais de R$200.000, eles estão obrigados, eu não pago imposto, eu não tenho de declarar, mas que recebeu o rendimento isento acima de R$200.000 é obrigado a declarar também. Outras modalidades que tem obrigado a declarar é quem tem patrimônio acima de R$800.000. O que é patrimônio? É seus bens de imóveis, veículos, participação societária. Então, quem tiver acima de R$800.000 de bens patrimoniais também é obrigado a declarar. E também, por último, na atividade rural. Às vezes, há os meus amigos aí do interior, do campo, que tiveram atividade rural pela pessoa física, não é aquela da pessoa jurídica. Tem muitas atividades rurais hoje no agronegócio já, que são pessoas jurídicas, mas as pessoas físicas tiveram atividade rural. Rendimentos acima de R$ 177.920, eles estão também obrigados a declarar. Então, quem teve também algumas aplicações, quem teve algumas aplicações em bolsas, também é obrigado a declarar. Então, completo esse ano 40 anos de empresa de contabilidade, e o imposto de renda hoje está muito fácil de fazer, vírgula,
Porque a tecnologia, ela trouxe facilidade. E uma das facilidades é a declaração, a famosa declaração, já que a Receita está lhe dando, pré-preenchida. Eu não sei se tem alguma pergunta aí sobre a pré-preenchida. Era exatamente essa pergunta, doutor Raulino, que eu ia fazer, porque ontem mesmo eu conversei com algumas pessoas e eles disseram, olha, lá no gov.br já vem ali um documento praticamente feito só para você concluir e é uma coisa muito fácil. E aí eu queria lhe perguntar exatamente isso. Aquela declaração que já vem pré-pronta, vamos chamar assim, ela é confiável ou corre o risco do cidadão confirmar ali, né, e de repente ser surpreendido lá na frente caindo no léu? A tendência era de ser confiável, porque a tecnologia, ela é uma tecnologia de ponta. Nós sabemos que a Receita Federal tem um dos melhores mecanismos de arrecadação tributária do mundo, realmente sistemas e máquinas potentes, só que o ano de 2025 houve uma mudança. Houve a mudança na forma que essas informações, principalmente dos salários, que quando pagavam seus colaboradores, a seus empregados, eles pagavam através de uma informação chamada DIF, que é a Declaração de Informe de Retenção na Fonte. As empresas preparavam e mandavam essa declaração para a DIF. Mas esse ano encerrou-se a DIF e ficou no E-Social. E está tendo alguma divergência nas transmissões das empresas para o E-Social. Então eu peço ao contribuinte que tome cuidado e confira. Eu já tive agora na nossa empresa 8 casos de declaração pré-preenchida e nenhuma das 8 casos bateu. Algumas informações médicas não estão sendo puxadas, algumas informações de rendimentos bancários não estão sendo puxadas. Não é por falha da Receita Federal, é porque ela não tem aquela informação ela pega de alguém. Então, se alguém enviou a informação trucada ou não enviou, não aparece lá. Então, eu peço que aquele contribuinte, é muito fácil, tá bom, eu não estou dizendo que todo, mas aqueles que a repartição repassou, ou o empregador repassou de forma correta, os bancos repassaram de forma correta, e olha, às vezes a declaração pré-preenchida, ela falta, vamos supor, o patrimônio, ela não puxa o patrimônio, ela tem o patrimônio do ano passado, mas ela não diz o que é que você vendeu, o que é que você comprou, o que é que você adicionou, no caso de uma venda de um imóvel, de uma venda de um carro. Então a declaração pré-preenchida, ela principalmente vai facilitar muito a vida daqueles que têm apenas uma renda, aqueles que têm apenas, não tiveram variação patrimonial, mas é de qualquer maneira um grande avanço. Um grande avanço, por quê? Porque facilita a vida do contribuinte quando ele puxa essa declaração utilizando o e-gov ou através de certificado digital. Mas eu aconselho que todos façam a conferência antes de enviar, não é 100% confiável. Quais são, muita gente busca reunir ao longo do ano várias informações, o senhor citou aí as questões médicas, os gastos com a educação, quais são, em resumo, as despesas dedutíveis do imposto de renda e como a população pode se preparar, inclusive, ao longo do ano para esse momento da declaração? Olha, quando chega a época da declaração de imposto de renda, que o pessoal, o contribuinte, ele fica, como se diz assim, meio preocupado e vai buscar as informações. As informações, elas são feitas mensalmente, né? Você tem de colher as informações mensalmente. Uma informação que mais ajuda o contribuinte é a informação da área de saúde, mas tem uma novidade também na área de saúde do ano passado. Qual foi a novidade da área de saúde do ano passado? Todos os médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos que dão que dão recibo, eles eram obrigados a fazer isso mensalmente no sistema da Receita Saúde. A Receita criou, a partir de janeiro de 2025, um recibo digital. E ela não aceita mais nenhum recibo que não seja digital. Eu paguei o meu médico R$1.000 e paguei com Pix e vou declarar. Tudo bem, você declara, mas vai cair na malha. Aí o seu médico vai cair na malha e ele vai ter de justificar. Por quê? Porque o momento que ele teve de fazer esse recibo era até no mês. E o governo ainda deu mais um adendo. O governo ainda deixou para quem quisesse ajustar os recibos, fizesse isso até o dia 28 de fevereiro. Os médicos, fisioterapeutas, psicólogos que não fizerem esses ajustes, pode cair
na malha ou o médico ou o contribuinte. Então a despesa de saúde, ela tem uma vantagem. Pode ser utilizado essas despesas que eu já falei, de médicos, dentista, psicólogos, fisioterapeutas, pode ser fonoaudiólogos, certo? Pode ser cirurgias, exame de todas as despesas, plano de saúde. Então, a despesa de saúde, ela é ilimitada. Se você gastou o valor alto, né? E tomar cuidado, tem muita gente que tem plano de saúde e gasta, mas às vezes o plano de saúde faz o ressarcimento, chamado ressarcimento. Você entra às vezes você entra na justiça, né? E briga com o plano de saúde. Eu comprei um remédio aqui, eu fiz um tratamento de 30 mil reais e o plano de saúde não pagou, ele entra e ganha. Aquele valor, ele não é dedutível. Você pagou, mas você está recebendo de volta do seguro, que a gente chama, um plano de saúde é um seguro, praticamente é um seguro. Então tomar cuidado com isso aí. Outra despesa que pode ser dedutível, certo? É a despesa com educação. Mas a despesa com educação, ela é limitada, certo? A despesa com educação, ela tem um limite já pré-estabelecido de pouco mais de R$ 3.400. Ela pode ser por dependente, mas numa condição 24 anos. O contribuinte, ele pode fazer sua despesa de educação sem idade, mas para dependentes até 24 anos. E não pode ser esses cursos livres. O que é que a gente chama curso livre? Curso de idioma, curso de computação, esses cursos não entram como despesa de educação. Entram despesa de educação aqueles cursos regulares. O curso infantil, no meu tempo era ginásio científico, hoje é estudo fundamental, as faculdades e pós-graduação. Esses podem entrar na despesa de dedução. Então, principais despesas que o contribuinte tem que estar atento: despesa de saúde, despesa de educação e dependente. Agora o dependente, tomar cuidado. Tem muita gente que diz assim: o meu neto mora comigo, eu posso deduzir ele como meu dependente? Não, você só pode deduzir se você tiver a guarda judicial dessa criança. Aprovação. Vocês podem colocar, o contribuinte pode colocar como despesa de dependente, mas tem um porém, no caso de pais e de dependentes, não verifique se eles têm renda. O meu filho é meu dependente, tem 21 anos, está cursando a faculdade e recebeu um estágio remunerado no Ministério Público. O Ministério Público informa, estágio é remuneração. E ele pode cair na malha, porque o dependente, ele custa R$ 2.408, e ele às vezes recebeu 6 mil. Aí você vai trocar uma redução de 2.400 por uma renda de 6 mil. Então, estágio, a maioria dos estágios, eles são remunerados e essa remuneração é tributável. Então, tomar cuidado ao colocar um dependente que tenha algum vínculo, ele vai ser, essa fonte de renda, ela vai ser informada. Doutor, como é que a gente faz a questão dos autônomos? Como é que faz para declarar? Vou dar um exemplo aqui. Pedreiro, eu conheço diversos pedreiros que fazem diversos contratos até volumosos, 1, 2, 3, 4, mas recebem ali quinzenalmente, semanalmente, recebo 10 mil reais em mão, recebo 5 mil reais em mãos, e aí é o seguinte, acaba não sendo oficializado essa renda, esse contrato, porque não tem contrato, não tem recibo, recebe ali de forma aleatória, não tem nota fiscal. E aí, nesses casos, esse tipo de trabalhador, ele corre o risco de ser pego na malha fina? Nós temos como eu já falei aqui no início, um limite de rendimentos tributáveis. Todos esses rendimentos que um trabalhador autônomo recebe, ele é tributado. Ele faz parte de uma renda tributada. Se atingir acima dos 35 mil, que eu já falei no início, ele é para ser tributado. Mas ele não deu nota. Ele recebeu, olha, só se for informalidade, muita informalidade. Tomar muito cuidado com meu caro contribuinte, que hoje a Receita Federal, os órgãos de controle de cobrança,
o ICMS também está nisso aí, a prefeitura também está já com essa técnica de cobrança, mas o profissional autônomo tomar cuidado, porque hoje tem o famoso PIX. Ah, tem essa cobrança de imposto. Não, o PIX não é para se cobrar imposto sobre o PIX. E não existe ainda cobrança sobre o PIX. Talvez com a reforma tributária, durante a implantação dela, que vai ter umas fases de implantação, vai ser criado uma formalidade, porque vai ter o split play, que é quando você pagar, já vai o dinheiro para o governo, já vai só paga depois. E no próximo, com a reforma tributária, vai ter esse nome aí, split play, que é um nome em inglês, mas que você vai ser distribuído automaticamente. Então, para respondendo você, então o autônomo tomar cuidado. Se ele teve muita movimentação no PIX, né, e recebeu na sua conta bancária através de transferência de TED, ele tem de verificar. Ah, eu tenho de declarar? Ele vai analisar e tem de declarar. Agora, o autônomo tem uma vantagem. Ele vai usar rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas. O pedreiro, ele tem lá um campo. É lá onde você lança o aluguel. Onde você lança o aluguel recebido de pessoa física, tudo que você recebe de pessoa física, você tem um campo próprio na declaração de imposto de renda para lançar, certo? Tem lá rendimento tributável do exterior ou de pessoa física. Aí tem o campo aluguéis, é um campo. Pensão alimentícia, ela é isenta. Antigamente era tributável, hoje pensão alimentícia ela já é lançada como isento. Aí tem trabalhos autônomos. Aí a característica do trabalho autônomo. Os profissionais liberais, que eu falo, já falei, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, essa da área de saúde, ele não tem mais essa questão. Recebeu o PIX, tem de fazer o recibozinho lá, o recibo digital médico, como eu falei, que ele foi implantado no início de 2025. Agora, o pedreiro, agora eu aconselho ao contribuinte pedreiro que ele procure fazer uma MEI. A MEI foi uma condição facilitadora para os profissionais. Ele tem um limite, tá certo, R$ 7.200. Mas quem tem MEI, certo, ele dentro daquele limite, ele não é tributado. Então, eu aconselho ao pedreiro, ao eletricista, ao bombeiro, certo, ao borracheiro, porque hoje a tendência é que tudo seja oficializado, certo? Notas fiscais. No próximo ano, só para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui de 24, mas a gente às vezes se mistura, né, com a reforma tributária. Quem loca imóvel vai ter que dar nota fiscal a partir de 3 imóveis. Por quê? Porque foi criado o IBS, que é o antigo ISS, que não se cobrava de locação. De qualquer locação de equipamentos, locação imobiliárias, mas a partir de agora vai ser cobrado o IBS de locação. Então, quem loca já aumentou um pouquinho seu imposto. Mas para 2025 não está valendo isso não, viu, pessoal? O prazo para declarar vai até dia 28 de maio, né? 29 de maio. Mas tem alguma diferença, tem algum benefício em a pessoa se antecipar e fazer logo? Ou deixar lá para a última hora? O governo está bem organizado, certo? O governo esse ano ele lançou um pacote de restituição muito bom. Antigamente, como eu falei aqui, eu sou de 40 anos que milito na profissão, eu fiz minha primeira declaração de imposto de renda, eu ainda não tinha nem escritório, foi a minha pessoa física, fiz na mão. Você não sabe a dificuldade que tinha para fazer a declaração de imposto de renda. Eu vim da declaração do formulário à mão, passei por disquete, depois passei por CD, depois passei para o pendrive e hoje nós estamos digital, transmitindo pela internet. Então, o contribuinte que entregar primeiro, ele recebe primeiro. Logicamente que tem algumas condições, né? Professores recebem primeiro, o contribuinte que tem comorbidade, aquele que tem a chave de restituição, o PIX, certo? Aquele que entregou pré-preenchida. Então, o governo tem. Esse ano é uma situação que só são 4 lotes, está muito bom. No nosso tempo, quando eu comecei lá, ninguém sabia quando isso ia. O governo não tinha esse planejamento da restituição. Ele fazia a restituição 1 ano depois que a pessoa declarava que começava a cair na restituição. O cara, quando caía, ele vibrava. Não, hoje não.
está planejado, não agora, voltando lá para o início da nossa conversa, referente aos rendimentos e a declaração pré-preenchida. Se você informou a declaração pré-preenchida e ela foi errada, ela cai na malha. Aí quando cai na malha, ela vai para o fim da fila. Não adianta pressa sem conferir a declaração. Por quê? Porque quando eu entrego uma declaração e tem uma falha, olha só, uma falha, pessoal, por sistema, não é falha de milhões não, é falha de 10 centavos. Falha de nome. José Francisco da Silva, botou José Firmino da Silva, já cai na malha. Certo? Então o contribuinte que vai querer receber antecipadamente, ele tem que estar organizado, preparado. Mas esse ano, até ontem, já tinham se entregue mais de 2 milhões de declarações. É um fato histórico. O povo está com certo? pressa, né, para receber. E geralmente, agora, desses 2 milhões que foi entregue, eu vou ser aqui meio pessimista. 1 milhão vai cair na malha. Por quê? Porque os informes estão com muito erros. Não é, eu trabalho e vejo a dificuldade dos informes. Os informes das empresas, por causa dessa mudança entre DIF e E-Social, estão truncados. Então, muita atenção. A pressa, às vezes, vai dificultar. Até pelo que o senhor está colocando aí, se errar uma vírgula, errar uma letra... Cai na malha. Cai na malha. Olha, porque quem confere... É um sistema, quem confere hoje, não existe mais antigamente, tinha um auditor, olha, eu sou do tempo ainda que eu chegava, entregava a declaração e ia no Banco do Brasil, ele emitia o carimbo, recebido. E aquilo, a declaração ia para um fiscal de renda do federal, ele ia analisar, quem analisava a declaração, por isso que demorava a restituição, porque quem analisava a declaração era um profissional. Hoje não, hoje existe a chamada inteligência artificial, os robôs. Quem faz toda a sistemática de cruzamento de informação, a Receita Federal tem um mega equipamento. Mas é mega mesmo. Imagine um equipamento de última geração. A Receita Federal tem. Então, na questão da restituição, desse prazo que você tem, aqueles apressados, às vezes, como diz o ditado, o apressado come cru. Mas tem uma novidade importante esse ano, é o cashback. O que é isso? Você trabalhou aqui e recebeu suas férias. E suas férias, quando juntou com o seu salário, deu um... Você não está naquela obrigação dos 35 mil reais de declarar. Muitos e muitos e muitos contribuintes deixavam esse dinheiro e ficavam lá. Ele não é obrigado a entregar, ele tinha uma restituição, mas até porque, às vezes, a pessoa não sabe fazer restituição, e tinha de pegar uma ajuda de um profissional de contabilidade. E esse profissional de contabilidade ele cobra, né? Que é um serviço profissional, ele tem de cobrar. E ficava mais caro do que a restituição. Então muita gente deixava R$40, 50, mas o governo fez uma coisa certa esse ano. Não se preocupe aquele contribuinte que não é obrigado a entregar a declaração, mas que teve retenção. Até, parece que é dia 15 de julho, vai cair um Pix na sua conta. 40, 50, 70, 80, 120 reais. E esse ano está caindo o do 2025, mas a tendência é que eles peguem e tragam também dos anos anteriores. Muito obrigado pela sua participação, o contador Raulino Filho aqui conosco, trazendo essas informações importantes sobre o imposto de renda. Viu? Muita gente tem dúvidas, as pessoas ficam preocupadas, apesar de todas as facilidades, é importante ouvir um profissional, é importante ter ajuda profissional até para evitar a dor de cabeça e cair na famosa malha fina. Viu? Só para encerrar, doutor Raulino, vamos só reforçar aqui os prazos, até quando os contribuintes podem fazer essa declaração, as orientações, enfim, rapidamente, só fazer um resumo para a nossa audiência. É até o dia 29 de maio, né, porque a declaração esse ano, ela tem um tempo menor que o ano passado, mas maior do que os outros anos. Antigamente era 2 meses que se fazia a declaração, era o mês de março e abril. O governo lançou agora, foi a partir do dia 20, já está disponível a transmissões, vai até o dia 29 de maio, junte toda a sua documentação, prepare todo o seu recibo, não se, como diz aqui no Nordestino, não se avexe, né? Porque se avexar às vezes pode cometer falhas, e procure um profissional, quando você tiver do profissional habilitado, um profissional contábil. Eu digo que nós, profissionais da contabilidade, somos como a saúde financeira e patrimonial dos contribuintes, como um médico é para a saúde física, né? Então nós precisamos, você quando está com dúvida,
procure um profissional de contabilidade, um profissional habilitado, que ele vai poder lhe ajudar, certo? E a gente espera que todos os contribuintes façam suas declarações. Cada ano que passa vai aumentando a base, porque se falou muito aí da questão dos 5 mil para 26, mas só corrigiu isso, 20 até 5 mil. Acima de 5 mil nós estamos com a tabela ainda atrasadíssima, certo? Ainda acima de 25, acima desses 5 mil, além da tabela atrasadíssima, a partir de 2027, base 26, nós vamos ter a renda máxima. Quem recebeu acima de 600 mil reais vai ter um acréscimo. Então, pessoal, eu agradeço pela oportunidade, certo, daqui da FM O Dia, certo? Nós estamos aqui vizinhos, eu estou aqui há 30 anos aqui do lado de vocês, certo? Sempre acompanhando e parabenizar pelo programa, pela audiência e desejando aí a todos que façam suas declarações com muita tranquilidade e que ajuste com o leão. Porque o leão não é feroz, ele é manso. Mas se você der brecha, ele lhe agarra. Ele dá uma mordida aí que não é muito boa não é muito agradável. Obrigado, Raulino Filho, contador, sempre conosco aqui no programa.